Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Como Deus fala conosco hoje? Deus não é um Deus distante. Ele se comunica conosco todos os dias. Com base em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos descobrir as formas que Deus usa para falar com o nosso coração. Por meio da Bíblia, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, por meio de pessoas, circunstâncias e até através da oração. Antes, ele falou pelos profetas, por meio dos profetas de muitas maneiras, mas hoje a sua mensagem mais clara e definitiva está no seu Filho, Jesus Cristo. Quer aprender a ouvir a voz de Deus na sua rotina e entender a sua vontade para a sua vida? Fica conosco, aprenda, leia a Bíblia, compartilhe essa verdadeira palavra transformadora, a verdade que liberta. Sou o pastor Isaac Martins, fica conosco e hoje nós vamos entender como que Deus fala conosco. Abre tua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Aqui está o que isso significa e como ele se comunica conosco. Primeiro, principalmente por meio de Jesus Cristo e da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, registra a sua revelação e nela conhecemos Jesus, a forma máxima e definitiva pela qual Deus se manifesta e fala conosco. Tudo o que precisamos saber sobre Ele e sobre a sua vontade e sobre o seu caminho está revelado nas Escrituras, na Bíblia. Hoje, a comunicação de Deus nunca vai contrariar o que está escrito na palavra. Deus ele nunca vai contrariar aquilo que ele já deixou na Bíblia, na sua palavra. Número 2, por meio do Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, Deus enviou o Espírito Santo que habita nos que creem. Ele nos ensina, lembra o que Jesus disse, nos convence do pecado, da justiça, do juízo e guia a verdade. O Espírito fala ao coração, à consciência e nos dá entendimento espiritual da palavra de Deus. Número 3, por meio das circunstâncias e providências. Também Deus se comunica ao ordenar acontecimentos, abrir ou fechar portas, direcionar caminhos ou permitir situações que nos levam a refletir, mudar de direção ou confiar mais nele. Isso sempre deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Sempre temos que ter a Bíblia como respaldo. Número 4, por meio de pessoas. Deus usa pastores, mestres, amigos cristãos e outras pessoas para nos aconselhar, corrigir, ensinar ou consolar, sempre de acordo com os princípios bíblicos. Número 5, por meio da oração. Na oração, falamos com Deus, Ele responde. Muitas vezes traz paz, clareza, convicção ou uma direção clara daquilo que Ele quer para nós. Antes, Deus falou de muitas formas e por meio dos profetas. Hoje, a sua comunicação plena e definitiva é por meio de Jesus Cristo, que conhecemos e recebemos através da Bíblia, confirmada e explicada pelo Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos entender que somente em Cristo nós temos a verdadeira palavra de Deus. Ele é o Filho amado, aquele que o próprio Deus enviou. Mas é necessário entendermos que para falar com Deus, precisamos viver a vida em Deus. Precisamos andar conforme Ele andou.
E é por isso que nós estamos falando aqui das formas em que Deus usa para falar conosco. É necessário entendermos como Deus fala conosco. Ele é um Deus que se comunica. Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa sozinho. Como Hebreus, que nós acabamos de ler, diz que antigamente Deus falou pelos profetas, mas nestes últimos dias Deus fala pelo seu Filho. A principal maneira de Deus falar é através de Jesus Cristo, cuja vida e ensino está na Bíblia. E é por isso que nós precisamos entender. Número 1, a palavra de Deus, a Bíblia. É a forma primária e mais segura. A Bíblia é inspirada, inerrante e suficiente. Nela encontramos tudo para a salvação e vida. Ao ler, estudar e meditar, Deus fala ao nosso coração, revela a sua vontade, corrige, ensina e nos encoraja. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? A sua palavra? Número 2, pelo Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito para nos guiar. Abre tua Bíblia comigo, João, capítulo de número 16. João 16, versículo de número 13. Olha o que está escrito. João 16, 13, diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, dirá tudo o que tiver ouvido. Se ele ouviu de quem? Deus Pai e do Deus Filho, a Trindade reunida. E é por isso que Ele ilumina a Bíblia. Ele, o Espírito Santo, convence do pecado. O Espírito Santo nos conforta e às vezes dá direção ou paz sobre decisões. Sempre em harmonia com as Escrituras. Tudo está em harmonia com as Escrituras. Número 3, ou a terceira forma, as circunstâncias. Deus usa situações, portas abertas ou fechadas, as dificuldades, para nos moldar e direcionar. É preciso sabedoria e discernimento, à luz da palavra e oração, para interpretá-las corretamente. Ou seja, circunstâncias, oração, busca de Deus. Quarta maneira, Deus usa outros servos, outros crentes, outras pessoas. Deus usa irmãos maduros na fé, por pregação, conselho, encorajamento, para falar. É crucial filtrar tudo conforme a palavra de Deus. E a quinta maneira, a oração. Eu já comentei em alguns vídeos atrás que uma mãe estava desesperada em oração por um dos seus filhos. E muitas pessoas diziam para ela que Deus não estava ouvindo porque a situação era um pouco complicada. E eu falei para ela, irmã, Deus ouve. A questão é quando Ele responde. Porque às vezes Ele responde logo, às vezes Ele não responde ou às vezes Ele dá não. Mas através da nossa oração, nós falamos com Ele e Ele nos ouve. Quanto à resposta, depende dele, é dele. Então, que Deus fale com você neste dia maravilhoso. Ore, ouça conselhos, observe as circunstâncias, seja dependente do Espírito Santo e sempre leia a palavra de Deus, porque essas são as maneiras de Deus falar com cada um de nós. Deus deseja falar com você. Esteja atento, com o coração aberto e submisso, priorizando sua palavra e buscando a direção do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz.